Ora, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou fazer uma pequena atualização. Já não tenho feito vídeos há bastante tempo e queria vos atualizar daquilo que tem sido o meu cultivo neste inverno, que tem sido bastante rigoroso, e também mostrar-vos o resultado de algumas dicas que fui dando ao longo dos outros vídeos. Começar por dizer que ainda não tenho grandes sinais de desenvolvimento das plantas. Este inverno tem-se prolongado bastante e os sinais são ainda muito poucos. Tenho uma outra planta que está a começar a acordar, mas regra geral ainda está tudo bem dorminhoco e à espera de temperaturas mais agradáveis, porque ainda estão algo instáveis. Ainda assim, já comecei a regar as plantas. Já não as regava há alguns meses e esta semana já levaram 2 regas para começarem a acordar. Bom, começando por este exemplo, esta é uma plantinha minha de semente e, se vocês bem se lembram, eu disse que no inverno as folhas mais amareladas e defeituosas deveríamos de cortar, porque essas folhas não se vão renovar ou melhor, não vão voltar ao normal, e então podemos cortá-las de maneira a poupar alguma energia às plantas e depois vai melhorar o aspecto das mesmas, uma vez que a planta vai conseguir poupar energia. E depois tens aqui o meu amigo que me está aqui a causar algum transtorno, mas ele gosta de aparecer. E conseguimos dar outro aspecto às plantas. Devem cortar as folhas, como eu exemplifiquei no vídeo, e não arrancar. E só depois das folhas estarem bem secas, então é que podemos fazer a retirada das folhas. Estas já foram cortadas há cerca de 2 ou 3 meses e, como podem ver, já estão bem secas. Então já podemos proceder à sua retirada com facilidade, porque agora já não vai haver problema nenhum. Eu só gosto de as retirar, por acaso neste caso elas ainda não se soltam bem. Eu só gosto de retirar quando elas se soltam sozinhas. Não gosto de forçar e arrancar, porque ainda podem estar ligeiramente úmidas e vai causar alguma ferida. Mas eu tenho ali outro exemplo que já estão secas e vou mostrar. Esta plantinha é a irmã da planta que vos mostrei. Neste caso já tem ramos mais alongados. Eu estou a fazer isto de forma propositada para ver as flores um bocadinho mais rápido, porque estou à espera que elas sejam dobradas e estou ansioso por ver as flores. Mas se quiserem, naturalmente podem podar para fazer com que as plantas fiquem um bocadinho mais bonitas, mais de acordo, por exemplo, com esta disposição. Por acaso esta não foi podada e está ramificada de forma natural. Como estava a dizer, as folhas devem soltar-se facilmente, como este exemplo aqui. Vão ver que eu não vou fazer força, olhem, só estou a tocar e elas estão completamente secas e soltam-se facilmente sozinhas, e quando elas começarem a brotar, podem então fazer a retirada das folhas de forma manual sem problema nenhum. Quanto às perdas, de mais ou menos 20 plantas adultas que tenho, perdi 2, que, coincidência ou não, uma delas foi uma plantinha que eu tinha recebido em raiz nua, mais ou menos na altura do outono, e portanto já não tiveram a oportunidade de desenvolver como deve de ser. E outra delas foi uma planta que eu não tive a oportunidade de fazer a mudança de substrato. O meu substrato tem reagido bastante bem em condições adversas e tem sido uma boa experiência.
Uma das quais que eu perdi, ainda consegui salvar o Caudex, ainda não percebi bem se consegui salvar os enxertos, mas a seu tempo vamos perceber se ela vai enraizar bem e se vai voltar a brotar, espero que sim. As plantinhas que tinham botões florais, praticamente todas abortaram os botões florais, já não aguentaram até à primavera, só tenho uma amarela que tem 1 ou 2 botões que ainda penso que se vão aguentar e vão abrir. E as pequeninas, tenho diversos exemplos. Também, comparativamente com as adultas, perdi cerca de 10% das pequeninas, mas as pequeninas eu tenho bem mais, portanto já foi uma perda considerável. Perdi bem mais de 50 plantas, de certeza absoluta. E tenho ainda plantas que vou perder, outras não. Tenho plantas que estão minúsculas e que certamente vão sobreviver. Tenho plantas que estão um bocadinho maiores e que morreram com mais facilidade. Porventura, alguma coisa no substrato que ficou mais com mais matéria orgânica e morreram por fungos, ou com mais umidade, talvez, ainda não percebi bem o porquê. Mas tenho várias plantas que estão pequeninas e que vão bem. Algumas ainda estão a definhar, como por exemplo esta planta, que já não tem hipótese, vai morrer de certeza, mas tenho várias que vão desenvolver bem. Estas plantas estiveram nas mesmas condições do que as plantas adultas. Também foi feito de forma propositada, porque eu comprei um grande lote de sementes para fazer diferentes experiências, para conseguir perceber até que ponto é que elas conseguem resistir a diferentes condições adversas. Tenho outras pequeninas que estão mais resguardadas e sempre com temperaturas mais amenas, e essas não tive qualquer perda. Estas estão com condições um bocadinho mais adversas e resistiram relativamente bem, mas tive bastante mais perdas, como é lógico. Em todo o caso, podem perceber que elas já são bastante resistentes e tenho vários exemplos disso. Plantinhas com este porte em copos já aguentam perfeitamente um inverno rigoroso com temperaturas entre os 5 e os 15 graus e sem água durante vários meses. A maior parte dos problemas que tive foi apenas no ápice, que se resolve muito mais facilmente, porque é só cortar o ápice, mas elas depois vão desenvolver naturalmente. Aliás, a maior parte dos problemas que tive, mesmo nas adultas, foi apodrecimentos ou secagens a partir das ramificações, que são problemas que se resolvem muito mais facilmente do que apodrecimento das raízes, como é lógico. E é por isso que eu deixo de regar as minhas plantas, porque elas não aguentam os invernos a regar, porque apodrecem com muita facilidade, e assim pelo menos eu consigo garantir que elas sobrevivem e depois na primavera retomam o seu desenvolvimento natural. Como é lógico, isto faz com que haja menos flores, o desenvolvimento é muito mais lento porque só desenvolvem nos meses de calor, mas é melhor do que nada e dá para manter o vício e de quem gosta muito de rosas do deserto. Porque para quem mora em locais mais frios é perfeitamente natural que tem que ter um bocadinho mais de paciência do que as restantes pessoas do litoral ou do sul para as rosas do deserto. Quem não tiver paciência, das duas uma, ou não pode ter rosas do deserto, ou então tem que comprar rosas do deserto com muito mais frequência. Aqui, cá está, temos outro exemplo de plantinhas mais pequenas em copo. Estas já tiveram um bocadinho mais de dificuldade, são do tamanho das que estão nos tabuleiros, algumas ainda estão a definhar. Vou tentar focar. Esta também já não vai resistir.
para mostrar vários exemplos, porque o bonito é mostrar as dificuldades para vocês aprenderem e não quando as plantas estão vigorosas, porque quando as plantas estão vigorosas toda a gente sabe tratar das rosas do deserto. No verão é só regar que elas mantêm-se perfeitamente, algumas vão se perder, mas com muito menos frequência do que no inverno. Se vocês souberem cuidar das plantas no inverno, vão saber cuidar das plantas durante todo o ano. Está bem? Espero que fiquem bem e que gostem do vídeo. Se tiverem dúvidas, mandem mensagem, eu respondo quando puder e ajudo toda a gente que precisar de ajuda, não há problema absolutamente nenhum. Aquilo que eu souber, ensino a toda a gente, está bem? Fiquem bem e até ao próximo vídeo.